18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas, 2 minutos em Manaus. Boa noite pra você, sempre aí na sintonia certa. Alô, ouvinte, 18 horas no ar hoje. Apresentação de Nathalie Moraes. Boa noite, Nathalie. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Até às 19 horas a gente tem um encontro marcado, trazendo pra você aí de casa, né, pros nossos ouvintes, todos os destaques, as principais notícias desse fim de semana e desta segunda-feira. Pra começar a semana bem informado, é aqui no 18 horas. Mix. É claro, contando sempre com a sua elegante participação através do nosso WhatsApp. Participe, a Sônia e o 994887592. Fique à vontade, dê a sua opinião. É isso mesmo, a gente quer ouvir, Carlão, quer saber a opinião dos nossos ouvintes, a gente quer saber o que eles pensam sobre os assuntos abordados aqui nas reportagens do 18 horas. Manda um alô pra gente, a gente tá te esperando através do 994887592, valendo a participação aqui no nosso programa dessa segunda-feira. Mix. Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. Escândalo eleitoral em Parintins movimenta a política amazonense e comandante da PM na cidade é afastado. Polícia Federal apreende malote de dinheiro no Aeroclube durante a ação contra crimes eleitorais. Rio Negro está a 49 centímetros do recorde registrado no ano passado. Omar Aziz consegue direito de resposta contra Roberto Cidade. Legal, 6 horas e 3 minutos, então está combinado, hein? Vamos juntos com você até às 7 da noite com esses e outros assuntos desta segunda-feira, 30 de setembro de 2024. No ar para você mais uma edição do 18 horas, aqui no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, hoje, 18 horas de hoje, começa aí com um escândalo eleitoral que está sacudindo o estado. Uma gravação explosiva envolvendo os secretários do governo Wilson Lima e policiais, revelando a combinação de um esquema criminoso para manipular votos em Parintins. Colocou, inclusive, a Polícia Federal e o Ministério Público de olho no grupo político do governador Wilson Lima, Nathalie. Exatamente, Carlão. Essas imagens, né, circularam nas redes sociais e realmente chamaram a atenção de todo o Amazonas. As denúncias são gravíssimas e mostram conversas em que esses agentes públicos planejam aí ações criminosas para interferir diretamente no processo eleitoral no município de Parintins. Um verdadeiro ataque à nossa democracia. O caso, inclusive, Carlão e ouvintes, já está sendo investigado pelas autoridades e promete ter desdobramentos pesados nas próximas horas. A gente vai saber mais detalhes sobre esse caso agora com a repórter Odinei Araújo. O escândalo em Parintins, o segundo maior colégio eleitoral do Amazonas, iniciou no sábado quando começaram a circular vídeos de uma suposta reunião da alta cúpula do governo do estado, definindo várias ações no município de Parintins para prejudicar o candidato da oposição, Matheus Assayag, e beneficiar a candidata Brena Dianá, apoiada pelo governador Wilson Lima. O vídeo mostra presentes na reunião o presidente da COSAMA, Armando do Vale, o secretário de Cultura, Marcos Apolo, o secretário da Casa Civil, Flávio Antoni, o secretário de Administração, Fabrício Barbosa, o comandante do 11º Batalhão da Polícia Militar de Parintins, tenente-coronel Francisco Magno Judes, e um oficial da tropa de choque. Em trechos do vídeo, o grupo fala sobre o deslocamento de policiais civis e militares a Parintins para supostamente intimidar os eleitores de Matheus Assayag. A presença maciça dos policiais lá seria justificada pela atuação de bandidos supostamente contactados pela cúpula do governo para tumultuar a cidade. Ainda no sábado, após a circulação dos primeiros vídeos, o candidato da oposição Matheus Assayag se pronunciou sobre o caso. Ainda segundo o candidato Matheus Assayag, servidores da Secretaria de Fazenda do Estado iriam a Parintins para coagir empresários que não apoiam a candidata do governador
governador Wilson Lima. Matheus Assayag também denunciou a atuação do tráfico de drogas em favor da candidata do governo. Além disso, cestas básicas destinadas às vítimas da estiagem também estariam sendo desviadas para a campanha da candidata de Wilson Lima. O vídeo original tem 1 hora de duração e foi gravado durante uma reunião no dia 3 de agosto, supostamente realizada na casa da irmã do candidato a prefeito de Manaus, Roberto Cidade, também apoiado pelo governador Wilson Lima. As imagens são de uma câmera interna instalada na casa da irmã de Roberto Cidade, lá em Parintins. A Polícia Federal no Amazonas já está com o vídeo original para a perícia. A denúncia também já chegou ao Ministério Público Eleitoral, que está apurando o caso e prefere não se pronunciar agora para não gerar nulidade no processo. O governo do estado e os secretários citados pelo candidato Matheus Assayag, até o fechamento da reportagem, não se manifestaram sobre as denúncias. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, os vídeos divulgados pelo candidato Matheus Assayag revelam a suposta reunião que aconteceu no dia 3 de agosto na casa da prima do candidato a prefeito de Manaus, Roberto Cidade, que fica no bairro Castanheiras, lá em Parintins. Num dos trechos, Carlão, o presidente da COSAMA, o Armando do Vale, explica aos secretários do governo do estado quem serão os bandidos chamados por eles para tumultuarem a cidade no dia das eleições, para então justificar ali a presença da ROCAM no município de Parintins no próximo dia 6 de outubro, no próximo domingo, dia do pleito. Olha só, já em outro trecho, a alta cúpula do governo do estado também fala da suposta contratação de policiais da cidade de Itaiatuba, no Pará, onde morou o governador Wilson Lima. Esses policiais viriam para coagir eleitores do candidato ligado ao atual prefeito de Parintins, Bi Garcia. Uma denúncia realmente muito grave, e nessas eleições aí, inclusive, faz oposição aí ao governador do Amazonas. Os secretários do governo do estado, Carlão e ouvintes, eles inclusive tratam de valores a serem pagos pelos cofres públicos para esses policiais. Eles também falam sobre a questão da hospedagem e toda a logística para a atuação desses homens que viriam justamente para quê, Carlão? Para intimidar os eleitores que não votassem na candidata do governador Wilson Lima. Há relatos ainda de que lá em Parintins, atualmente, candidatos e pessoas ligadas ao atual prefeito Bi Garcia e a Matheus Assayag estariam sendo abordadas de forma abusiva e com frequência por policiais militares. Gravíssima, né, Carlão, essa denúncia. Absurdo. Inclusive, isso. em uma parte do vídeo, a alta cúpula do governo do estado falou sobre a lista dos empresários que apoiam a candidatura de Matheus Assayag. Inclusive, eles falaram também da chegada dos fiscais da Secretaria de Fazenda. O que esses fiscais fariam ali no município, Carlão? Eles iriam para intimidar os empresários que não apoiassem a candidata do governador Wilson Lima, Brena Dianá. Olha só, o Flávio citado no vídeo é o Flávio Antoni, da Casa Civil do governo do estado. Os fiscais iriam inclusive, segundo o vídeo, autuar fornecedores da prefeitura de Parintins, comandada por Bi Garcia, e que apoia a candidatura de Matheus Assayag. E nesse escândalo, Carlão e ouvintes, que envolve as acusações sérias de uso de servidores do governo em práticas ilegais, a juíza do município de Parintins, Juliana Arrares, tomou uma decisão firme. O que ela fez? Ela mandou afastar o Major Francisco Magno Judes da Silva, que era o comandante da Polícia Militar em Parintins. Exatamente, Natália. Além disso, a juíza também determinou que toda a tropa de policiais militares e civis que tinham sido enviada para Parintins para atuar na eleição volte imediatamente para Manaus e retorne aos seus comandos de origem. É muita coisa, Carlão, mas toda essa confusão não para por aí. A juíza ainda mandou que o diretor-presidente da COSAMA, o Armando do Vale, interrompa imediatamente a distribuição de cestas de alimentos no município de Parintins, uma ação que inclusive vem gerando muita polêmica. Por quê? Porque está acontecendo bem no meio do processo eleitoral. Armando do Vale, Nathalie ouvintes, aparecem vídeos que circulam em redes sociais desde este
neste fim de semana como um dos protagonistas, ao lado de oficiais da Polícia Militar, em trama de espionagem eleitoral contra o prefeito de Parintins, Frank Bir Garcia. Ele atuaria na coordenação da campanha da adversária do candidato do atual prefeito. Esse escândalo eleitoral em Parintins mostra pra gente claramente, Carlão e ouvintes, como o governo de Wilson Lima e seus auxiliares diretos estão agindo contra a democracia. O uso de servidores públicos em práticas ilegais para quê? Para manipular os processos eleitorais. Isso é um verdadeiro ataque ao direito de escolha do nosso povo. A exoneração imediata de todos esses envolvidos é o mínimo que a gente pode esperar, né, Carlão? Com certeza, Nathalie. E é claro, é inaceitável que em pleno período eleitoral a polícia militar esteja sendo usada para favorecer interesses políticos. Esse comportamento é uma ameaça, sim, à democracia e precisa, é claro, de uma intervenção federal urgente da Polícia Militar do Amazonas para garantir que a eleição seja justa, é claro, justa e limpa, né? A gente não pode esquecer, inclusive, Carlão e ouvintes, que o comando da Polícia Militar já foi acusado anteriormente de agir politicamente contra o deputado federal Amon Mandel, adversário de Wilson Lima. Isso mostra um padrão de uso da força policial para intimidar aí os adversários e é algo que realmente precisa ser denunciado e repudiado por todos nós. Olha, o uso da força policial para perseguir adversários políticos é um crime que não pode ser tolerado de forma alguma, em momento algum, certo? Todos os envolvidos nesse esquema sujo lá em Parintins devem sim, é claro, serem punidos. E é nosso dever exigir que a justiça seja feita com consequências severas para quem tenta manipular a vontade do povo, um ataque contra a democracia. Inclusive, é contra, né, o governador Wilson Lima. Sem isso, o processo eleitoral no Amazonas fica sob suspeita, Nathalie, ouvintes. Realmente é uma situação bastante delicada essa, é uma denúncia séria, muito grave, um ataque contra a democracia. Esse tipo de situação não deve acontecer nunca. 6h13, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, as eleições estão cada vez mais tensas no Amazonas e a Polícia Federal intensificou as fiscalizações contra crimes eleitorais e já apreendeu um malote de dinheiro no estado, levantando suspeitas de compra de votos e corrupção em plena campanha, Nathalie. A movimentação da Polícia Federal está acontecendo em várias cidades e essa operação tem como objetivo garantir um processo eleitoral limpo e justo. Sim. A apreensão desse malote de dinheiro mostra que as autoridades estão de olho realmente ali nas irregularidades, que eles estão em cima e não vão tolerar crimes que tentem manipular o resultado das eleições desse ano. Com certeza, esse é o que tem que realmente acontecer. Nós vamos agora chamar o repórter André Meirelles, que traz mais detalhes sobre essa operação da Polícia Federal e também as suspeitas de compra de votos no Amazonas. Boa noite, André Meirelles, tudo bem? Muito boa noite, Carlão, para você. Boa noite, Nathalie. Boa noite, você ouvinte que nos acompanha nesse momento. Então, André Meirelles, esse malote tinha quase R$800 mil, isso mesmo? Bela quantia, hein? É uma quantia aí, quase 1 milhão, hein, Carlão? Há menos de uma semana do primeiro turno, a Polícia Federal do Amazonas apreendeu aqui em Manaus essa sacola aí, uma caixa de papelão que tinha esses malotes de dinheiro que seriam transportados aí em um avião fretado. A aeronave, ela partiria do Aeroclube aqui do Amazonas em direção ao município de Jutaí, que fica aqui no interior do estado. E essa ação da Polícia Federal faz parte da operação em portos e aeroportos daqui do estado. Isso, claro, para reprimir práticas de crimes eleitorais aqui na região. Foram cerca aí de quase R$800 mil em dinheiro vivo que foram apreendidos pela Polícia Federal. Isso aconteceu hoje, mais uma vez reforçando aqui no Aeroclube do Amazonas. Esse dinheiro foi encontrado aí bem embalado, né, Carlão? Nessa caixa aí, nesse pacote de papelão. A suspeita da Polícia Federal é que esses quase R$800 mil, que na verdade foram R$795,9 mil, eles estavam divididos em notas de R$50 e R$100, seriam usados aí nas eleições municipais. Essa é a suspeita da Polícia Federal. Esse dinheiro
mensageiro e o responsável que transportava esses pacotes, eles foram levados para a superintendência da Polícia Federal aqui em Manaus mesmo, na capital amazonense, e o inquérito foi aberto para apurar esse crime eleitoral, né? Então a gente está aqui na última semana da campanha do primeiro turno e é por isso que está tendo essa intensificação, essa fiscalização da Polícia Federal contra também esse tipo de crime, compra de votos, porque a gente sabe que isso é realmente compra de votos aí, é crime. Inclusive eu ouvi um especialista nesse assunto, que é o advogado criminalista Luan Mendes, que fala pra gente sobre que compra de votos, principalmente período eleitoral, é crime. Vamos acompanhar. É crime previsto no artigo 229 do Código Eleitoral a compra de votos. É crime dar, oferecer, prometer, solicitar ou até mesmo receber para si ou para outrem dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem a fim de obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita. Ou seja, é possível notar que o crime previsto no artigo 229 do Código Eleitoral, ele prevê várias formas de ser cometido. Ou seja, tanto o candidato que oferece a vantagem, tanto o candidato que dá a vantagem, já incorreu em crime, e quando você toma conhecimento disso, o ideal é que você procure a delegacia mais próxima, para que então o TRE seja notificado disso, para que então as investigações possam começar e a punição possa vir a existir caso de fato a conduta seja confirmada. 18 horas. Então a gente ouviu a fala do advogado criminalista Luan Mendes falando aí sobre compras de votos. Em qualquer outra irregularidade é considerado crime durante o período eleitoral, que não pode acontecer aí de compras de votos. Ele estava explicando esse momento pra gente, Carlão e Nathalie. Então, André, atualiza pra gente, né? A partir de amanhã, dia 1º de outubro, né? Faltando aí exatamente 5 dias para o pleito, faltando apenas 5 dias para as eleições municipais, nenhum eleitor poderá ser preso, a não ser que seja pego em flagrante delito. Explica pra gente como é que funciona. Exatamente. Eleitores não podem ser presos ou detidos, isso já acontece a partir de amanhã, que é 1º de outubro. É 5 dias aí antes do primeiro turno das eleições municipais, que ocorre já nesse domingo, dia 6, né? Essa proibição vale até o dia 8 de outubro, que aí é 48 horas depois do encerramento da votação, né? Existe também 3 exceções estabelecidas pelo Código Eleitoral, que só pode ser efetuada essa prisão. Seguinte situação: prisão em flagrante em virtude condenação por crime infiançável e por desrespeito a salvo-conduto. Caso algum eleitor seja detido, vai ser levado à presença de um juiz imediatamente, que vai julgar ali se o crime se encaixa em alguma das situações mencionadas. Do contrário, a prisão será relaxada. André, peraí, que o André tá falando no juridiquês. Explica pra gente. O eleitor, ele só pode ser preso se de fato ele foi flagranteado pela polícia, é isso? Isso, uma prisão em flagrante. Não pode ter, por exemplo, um mandado. Tem um mandado aqui pra você por conta de, principalmente, pensão alimentícia, essas coisas. Vai ter que esperar passar esse período da eleição para que esse somente depois do dia 6 de outubro. Cumprido. É isso. 48 horas depois do dia 6 de outubro, ótimo. Aí vai começar tudo novamente aí, para que quem tiver pendente com a justiça possa então resolver essas situações. É isso, Karim. Nathalie, Carlão. Valeu, André. Agora 6h19, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, faltam apenas 6 dias para as eleições e a Justiça Eleitoral já liberou a atualização do e-título para quem deseja votar usando o aplicativo e-título. Com ele, os eleitores podem acessar informações como, por exemplo, o local da votação, a zona eleitoral e até a situação do título eleitor, ok? A recomendação é que todos baixem e atualizem o aplicativo o quanto antes para evitar qualquer problema no dia da votação. É bom sempre antecipar, né? Olha, Carlos, eu te confesso pra você e pros nossos ouvintes que pelo menos nas 2 últimas eleições, nos últimos 2 pleitos, eu tenho votado utilizando o aplicativo. Boa, é super útil, né? Ali na palma da mão, você consegue ter todas as informações práticas de forma atualizada, você consegue consultar os locais de votação, tudo de forma acessível. E além, é claro, de facilitar todo esse processo no dia da eleição, o e-título, ele também permite que o eleitor resolva aí pendências diretamente através desse aplicativo e tudo de forma prática, né? De forma rápida. Quem
Quem ainda não tem esse aplicativo, o e-Título, é muito simples. Você pode baixá-los através das lojas de aplicativo do seu celular, seja para iOS, seja para Android. E assim, é claro, garantir que tudo esteja certo, que tudo dê certo para você exercer o seu direito do voto com tranquilidade. Direito de cidadão. 6h21, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Agora nós vamos atualizar as informações. Vamos lá para os bastidores da política amazonense, que inclusive, né, há uma semana da eleição estão agitadíssimos. Inclusive com esse escândalo aí de Parintins, que nós já abrimos o programa falando sobre ele. E nós vamos dar mais detalhes agora com ela, Cíntia Blink. Boa noite, Cíntia Blink. Boa noite, Carlão. Boa noite, Nathalie. Boa noite para você que está com a gente na 100.7. Cíntia, o que você tem de informação sobre essa grave situação que nós relatamos já, inclusive, lá em Parintins? Olha, de bastidor, o que eu tenho é que chegaram 20 policiais federais em Parintins. Tem uma informação que vocês aqui já passaram, mas eu acho legal a gente lembrar que aconteceu, porque tá dentro dessa chegada aí desses policiais federais. A decisão da juíza, né, que afasta do comando do comando da PM em Parintins e manda policiais voltarem justamente depois da divulgação desse vídeo. Para quem chegou agora, a divulgação desse vídeo foi feita sábado por meio ali de Matheus Assayag, que é candidato a prefeito em Parintins e é o adversário político de Brena Dianá. Brena Dianá é apoiada pelo grupo do governador Wilson Lima, enquanto Matheus Assayag é apoiado pelo grupo do atual prefeito de Parintins, Bi Garcia. E aí a juíza eleitoral Juliana Reis Mocinho, da comarca de Parintins, determinou aí o afastamento do tenente-coronel da Polícia Militar Francisco Magno Judes. Ele aparece nesse tal vídeo. Ele e uma série de pessoas, né? O Armando do Vale, da Cosama, enfim, que a gente já tem falado por aqui. Sim. Repetidas vezes, é um grupo inteiro de secretários, pessoas ligadas aí da alta cúpula, né, Blink? Da alta cúpula do governo, e ele foi então afastado, não pode trabalhar ali. Os policiais, membros da ROCAM, a Ronda Ostensiva Cândido Mariano, também foi determinado que eles retornassem a Manaus, e também do Departamento de Investigação sobre Narcóticos. Então, todo esse aparato, todo esse recurso público do governo que estava disponível para Parintins, aparentemente, supostamente, de acordo com o vídeo divulgado ali por Matheus Assayag, para um esquema de ganho de voto para a candidata Brena Dianá, ou ao menos desfavorecimento de voto, né, impossibilidade de voto ali para Matheus Assayag, foi desfeito isso, né, por essa decisão aqui da juíza que traz eles de volta para Manaus. E a Nathalie chegou a falar, né, até impede ali a Cosama de distribuir cesta básica. Outros órgãos da Prefeitura de Parintins podem fazer isso. Acho que é importante ressaltar essa decisão. Então sai toda essa parte de segurança e tudo mais, fiscais também, né, da Cefaz, que estavam ali para olhar especificamente os fornecedores da Prefeitura de Manaus, e chegam policiais da Polícia Federal. Sim. Então o pleito de Parintins está diferente esse ano, porque ela vai ter, do começo ao fim, policiais da Polícia Federal cuidando aí do caso de Parintins. Mais notícias sobre isso, a gente tem que deixar a coisa andar para saber exatamente qual que vai ser a missão da Polícia Federal, mas o primeiro impacto é a retirada desse recurso público aí do governo e chegada do pessoal da Polícia Federal. Pessoal neutro, no caso, né? A gente espera que seja isso. Exatamente. Blink, eu queria que tu contasse pra gente, né? Contasse pros nossos ouvintes, esse escândalo em Parintins pode impactar nas eleições aqui na nossa capital, em alguma forma, nas eleições aqui de Manaus? O detalhe que foi dito durante o começo aqui do programa é que essa reunião aconteceu na casa da prima de Cidade, Adriana Cidade, enfim, da família Cidade ali. Irmã. Ela tem jornal dizendo que é irmã, tem outro dizendo que é prima, então eu não sei. Mas enfim, mas há uma relação. Existe um elo de ligação, né? Um parentesco. Os dois são Cidade, eles se conhecem. Exatamente. Ela é prima dele. E aí o que acontece? Ligou o nome então de Cidade. Na verdade, já liga a Cidade porque tá falando de Wilson Lima. O Wilson Lima tem uma participação importantíssima, governador do Amazonas, tanto
tanto na eleição de Brena Dianá, quanto na de Roberto Cidade. Tudo ainda precisa ser apurado para saber o que exatamente está acontecendo, se o que aparece no vídeo de fato é aquilo, enfim. Mas, sim, tanto é que vai ter debate amanhã a crítica. Amanhã, dia 1º, é dia marcado debate há tempos. E Roberto Cidade já anunciou que não vai. Porque, obviamente, esse assunto viria à tona pelos adversários. Seria feito ali um super palco. Se isso influenciou a não ida de Cidade a esse debate, eu vou arriscar dizer que não sei. Mas aí você pensa aí, o que você acha? Sim. Semana de eleição, né? Tudo muito complicado. Domingo a gente está na urna. Tem outra situação que a gente está acompanhando aqui desde a semana passada, que é a questão do senador Omar Aziz, que tem direito de resposta na propaganda de Roberto Cidade. Como é que está essa situação agora, Cíntia? Vamos dar uma relembrada nisso, porque eu acho que ninguém vai lembrar do que rolou exatamente. Primeiro, Roberto Cidade fez uma propaganda em que tenta ligar o Omar Aziz a Alberto Neto. A intenção dele não é nem atingir o Omar Aziz aí, mas sim Alberto Neto, para dizer que Alberto Neto não é tão direita quanto ele gosta de falar. Veja só com quem ele anda. Omar Aziz, super inimigo de Bolsonaro. Essa foi a intenção, esse foi um tom de Roberto Cidade. Omar viu isso, Omar é senador, não tá nem no pleito para candidato a prefeito. A gente acha que ele chega aí em 2026 para o pleito de governo. A gente acha não, ele falou isso já, declarou em entrevista. Mas, por enquanto, ele não tá nessa. Normalmente, quem tem direito de resposta é o adversário do candidato, o adversário direto ali, né? Outro candidato a prefeito. Mas, ainda assim, a justiça falou, não, tudo bem, citou o seu nome lá, você tem direito de resposta. Só que aí, conseguiu uma suspensão disso. Até as rádios foram avisadas que deveria dar o direito de resposta e tudo mais. Só que conseguiu... Muitas deram, inclusive, né? Aí Roberto Cidade conseguiu... Não o Roberto, a coligação, né? Que o Roberto não pode entrar, mas a coligação Manaus Merece Mais entrou com um pedido ali para suspender esse direito de resposta, argumentando justamente isso. O Omar Aziz não é um candidato a prefeito, então ele não tem por que ele dar direito de resposta. E o juiz da vez entendeu que, ok, suspende o direito de resposta. E assim paramos na sexta. Novos capítulos fizeram com que esse direito de resposta fosse sim permitido. Sim. E aí já tem rádio vinculando. Entretanto, houve também um certificado que fala sobre não ser possível entregar essa obrigação, não tem como entregar essa obrigação para as rádios, porque quem deveria fazer isso, o responsável por isso, não conseguiu deixar claro aquela coisa que a gente mesmo não estava entendendo, quantas inserções são, em qual veículo são X e tal. Essas perguntas estavam sem resposta. Então, ficou decidido, por último aqui, ficou decidido que não que ele não tenha o direito, mas que não foi possível cumprir porque não ficou claro como é para cumprir. O fato é que agora tem rádio que está sim distribuindo o direito de resposta e tem rádio que não, e eu acho que todo mundo está muito confuso sobre isso ainda. Sim. Mas o direito de resposta foi assegurado. Até agora. Okay. Até agora, é verdade. Boa, Carlão, porque tudo pode mudar o tempo todo, como a gente tem visto. É complicado, né? Porque a gente fica realmente muito confuso com toda essa situação. Mas vamos seguir, Blink, porque, inclusive, nesse fim de semana, a gente teve Bolsonaro em Manaus no último sábado. Bem lembrado, cara. Conta pra gente como é que foi. A minha voz é grossa, mas também não é tanto como a do Carlão, né? Mas vamos lá, conta pra gente como é que foi. Ele realmente conseguiu mostrar aí a força dele pra levar aí o capitão Alberto Neto pro segundo turno? Esse era o desafio de Bolsonaro, muito claro e direto. O trabalho dele ali no sábado era colocar capitão Alberto Neto como o super candidato, quase o Bolsonaro em Manaus, né? E todo o apoio que Manaus aparentemente tem, né? De acordo com as pesquisas ao Bolsonaro, se voltasse a favor de Alberto Neto para que ele se garantisse no segundo turno. Essa era a missão de Bolsonaro aqui. Conseguiu cumprir? Só vamos saber mais tarde. Agora, eu vi a notícia falando que estava esvaziado, que não sei o quê. Eu não achei esvaziado, viu, gente? Eu também vi uns vídeos circulando na internet, até achei bem, com muita gente participando. Muita gente participando. O discurso do Bolsonaro ali foi super direto. Ele realmente falou, vote no Alberto Neto. O Alberto Neto é o candidato que eu apoio aqui. Não foi feito na arena exatamente, foi feito numa parte externa, assim, na rua, entre a arena e um
no outro local. E ficou sim lotado na área em que estava o trio. Repercutiu bem, né, Cíntia? Repercutiu bem. E Bolsonaro fez um discurso forte. Ele falou por muito tempo, Bolsonaro. Mas dentro do discurso dele, ele aproveitou para atacar ex-parceiros políticos, digamos assim. Ele não cita o nome, mas ele fala de Joyce Haussmann, ele fala também do Alexandre Frota, e em Manaus ele fala sobre Davi Almeida sem citar o nome de Davi Almeida. Ele fala que na prefeitura ele faz comparações entre Bolsonaro e Lula e entre Alberto Neto e Davi Almeida. Sim. Ele fala que na gestão de Lula tem fulano de tal, na minha gestão tinha não sei quem. Tem como comparar o fulano de tal com não sei quem? Aí ele pega várias secretarias, vários ministérios. E ele faz a mesma coisa com o Alberto Neto. Quando Alberto Neto assumir a prefeitura, vai ser mais ou menos assim a comparação, porque o que Alberto Neto vai trazer é parecido com o que eu traria para Manaus e tal. Então, eu acho que ele abraçou super Alberto Neto ali, deu uma super moral e tratou mesmo como o candidato dele. E foi só os 3 mesmo no carro, né, Cíntia? Só os 3 no carro, a gente. Os 3, não entre teve... nós sabemos o porquê. Sim, exatamente. Por causa de uma cena icônica que teve da outra vez. Exato. E aí não deu chance para esse tipo de coisa acontecer. Eu acho que Bolsonaro se empenhou um bocado para sim virar esse resultado aí a favor de Alberto Neto. Agora, se ele conseguiu isso, a gente só vai saber, acho que já na eleição. Tem pesquisa já por aí para mostrar isso pra gente? Não, né? Tem pesquisa do Direto ao Ponto que saiu hoje, mas só que essa do Direto ao Ponto, ela não tem como trazer o resultado da vinda de Bolsonaro, porque ele veio sábado e a pesquisa, ela não alcançou ainda o efeito disso. Acho que a gente vai saber mais na urna mesmo, apesar de que vai sair mais pesquisa. Mais pesquisa, tá. Outra coisa que eu queria falar é que Alberto Neto está muito ousado, viu? A vinda de Bolsonaro deve ter dado um efeito ali diferente para ele. Por que eu digo isso? Porque Alberto Neto e Maria do Carmo foram fazer campanha, sabe onde? No Morro da Liberdade. Olha aí, na casa do Davi. Na casa do Davi Almeida. Assim, ele tá. E aí ele foi lá e fez discursos como: olha, ele não tá cuidando nem da casa dele, só da rua da casa dele e tal e tal e tal. Okay. E foi nas casas de cada um. Gente, quem anda no morro sabe que muita gente, quem gosta de Davi ali, ama Davi. Realmente o Davi ele é muito querido no Morro da Liberdade. Então Morro, Betânia, Crespo, São Lázaro, as adjacências ali, né? Zona Sul, a área dele, né? Dominado por Davi. Então foi um ato de campanha, eu diria. Ele tá realmente se expondo, Alberto Neto. E, bom, de acordo com as imagens que ele mesmo postou, ele foi bem recebido. Mas aí, no Instagram, a gente posta o que a gente quer, né? Exatamente. Nas redes sociais todo mundo é feliz, faz né? o corte que quiser, né, Cíntia? Isso. Alberto Neto, ele também tem uma simpatia ali dentro da Zona Sul por causa da ação dele como policial militar. Sim. A ação que mais fez ele aparecer aconteceu naquela área, né? Então, que levou a tudo isso, levou ele a ser deputado e tudo mais. Beleza. Então, ele também estava mais ou menos no mesmo ambiente, no ambiente dele, mas não dá para comparar com o Davi, porque Davi nasceu, cresceu e foi tudo aquilo. Então, achei ousado, sim. Esse pessoal quer ser prefeito, tô achando. Valeu, Cíntia. Até amanhã, então. Até amanhã com mais informação para você. Valeu, linda. 6h34, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, é o nosso Rio Negro, baixa mais 17 centímetros e já registra agora a segunda maior seca da história, hein? Você vai saber mais sobre essa seca em instantes aqui no 18 horas, fique ligado. Agora 6h34, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Nós vamos conferir a previsão do tempo. É tempo e temperatura para amanhã aqui em Manaus. Nathalie Moraes. Previsão do tempo. Olha só, Carlão, segundo o Climatempo, a gente começa o mês de outubro, né, com o céu nublado aqui na nossa capital, com a possibilidade de chuva ao longo de todo o dia. As nuvens vão diminuir de forma devagar, mas o solzão não deve aparecer por aqui, não. A gente deve registrar aí a máxima de 31 graus e a mínima de 26 graus, com a possibilidade com a possibilidade de chuva durante a manhã, tarde e também durante a noite. Notícia boa para dissipar toda essa fumaça e amenizar todo esse calorão e diminuir a seca, né, Carlão? Com certeza. Mix.
Olha só, falando em estiagem, falando da seca que está a caminho, inclusive, para ser recorde, hein? De ontem para hoje, o Rio Negro baixou mais 17 centímetros e agora registra no Porto de Manaus a cota de 13 metros e 19 centímetros. Está bem baixo, hein, Karine? Carlão, Nathalie, é bem complicada toda essa situação, mas o recorde, a gente sabe, né, Carlão, até agora é do ano passado, quando o Rio Negro atingiu aí a marca de 12 metros e 70 centímetros. Essa marca, ela foi alcançada somente no dia 26 de outubro de 2023, e aí, se a gente continuar baixando nessa pegada, né, o recorde será batido ainda essa semana, nessa primeira semana de outubro. Olha só, em 30 de setembro do ano passado, a medição do Rio Negro era de 15 metros e 66 centímetros. Olha aí, bem mais cheio, o que comprova a possibilidade de o recorde da seca esse ano ser atingido, como você falou, Nathalie Moraes, ainda esta semana mesmo. Em 2023, Carlão, a medição de 13,19 foi atingida somente no dia 20 de outubro. Olha só o quanto que está adiantada toda essa situação, né? 21 dias, pelo menos. E o recorde da seca foi atingido somente no dia 26 de outubro. Agora há pouco, Carlão, o governo aqui do estado, através do Comitê de Enfrentamento à Estiagem, eles divulgaram pra gente o boletim atualizado. E os dados realmente eles chamam a atenção. Na última sexta-feira, a gente trouxe para os nossos ouvintes que em todo o Amazonas tinha um pouco mais de 547 mil pessoas afetadas de maneira direta. E aí, Carlão, no ano passado, durante a seca histórica, durante a seca recorde, a gente teve um pouco mais de 600 mil pessoas afetadas. Com a atualização desta segunda-feira, dia 30 de setembro, a gente ainda não atingiu a marca recorde registrada em 2023, mas o número de pessoas afetadas já ultrapassa. A gente chegou hoje à marca de 747.642 pessoas afetadas de maneira direta com a estiagem. Muita gente, né? É um número realmente preocupante, Carlão. Desse total, são mais de 186.921 famílias. Mas a gente sabe, né? Existe todo um trabalho também sendo realizado. A gente tem cobrado muito ações efetivas, mas o comitê vem meio que prestando as contas com a sociedade de maneira diária, mostrando aí as ações que estão sendo feitas e entregues. Para a gente ter uma ideia, mais de 1.945 toneladas de alimentos foram entregues para essas pessoas, 35 purificadores de água, 595 sistemas de instalação de água de tratamento móvel também foram instalados. Mas a gente fala ainda, além da seca, a gente também está sofrendo bastante com toda essa questão das queimadas, né, Carlão, em todo o nosso estado. Muito. Nos últimos 3 meses, do dia 3 de junho até o dia 28 de setembro, a gente tem uma atualização aqui do Corpo de Bombeiros mostrando que foram combatidos 19.173 focos de calor, 2.203 em Manaus e 16.970 em municípios do interior do nosso estado. Mais de 16.942 focos de calor somente na região sul aqui da Amazônia, que é ali a região mais afetada. Esses dados realmente preocupam e chamam a atenção, Carlão. Muito, viu? Agora 6h39, você está no melhor Mix do Brasil com os destaques do dia e mais uma edição do 18 horas. 18 horas. Olha só, um apagão, afetou diversos bairros de Manaus. Uma pane em uma linha de transmissão deixou várias regiões sem energia elétrica, causando transtornos para nós, a população, Nathalie. Carlão, foram vários bairros, né, afetados neste domingo, nesse fim de semana. Muita gente passou calor, muita gente passou dificuldade. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com o repórter André Meirelles, que traz os detalhes sobre o que aconteceu e quais as medidas que foram tomadas para resolver esse problema de abastecimento de energia elétrica aqui em Manaus. A gente volta a falar ao vivo com o André Meirelles. André, esses apagões estão acontecendo cada vez mais frequentes aqui em Manaus, não é mesmo? Isso mesmo, Nathalie, Carlão, boa noite mais uma vez para vocês, boa noite você que nos acompanha nesse momento. Isso, e deixou aí mais de
170 mil pessoas impactadas por esse apagão de energia elétrica que foi registrado nesse domingo aí, principalmente quando chegou a noite. Todo mundo, além de ficar na escuridão, ficou no calor, né, que tá fazendo aqui na capital amazonense. E esse problema, inclusive, aconteceu em 7 bairros aqui da capital. De acordo, então, a concessionária se posicionou, então, a Amazonas Energia, e disse que foi um desligamento intempestível, né? Que significa um desligamento não programado que ocorreu ali na linha de transmissão Manaus-Santo Antônio. E quando foi até a noite de ontem, mais ou menos quase meia-noite, as equipes trabalharam ali, segundo a nota, para restabelecer o abastecimento, né? E foram atingidos pelo apagão de energia elétrica aqui na capital amazonense, Tarumã, Lago Azul, Colônia Terra Nova, Santa Etelvina, Novo Israel, Santo Antônio e Monte Sinai, né? E essa situação que a gente fala aqui da concessionária de energia se agrava ainda mais. Isso porque a gente já trouxe aqui aquela situação, né, da Amazonas Energia com os irmãos batistas, e essa situação continua agora porque a Agência Nacional de Energia Elétrica, que é a ANEEL, pediu para a Justiça Federal aqui do Amazonas não aceitar a ação da Amazonas Energia, que é a distribuidora de energia elétrica do estado, que insiste na venda da companhia para os irmãos Batista, né, o Joesley e o Wesley do grupo JIF. A agência reguladora também solicitou para a Justiça reconsiderar essa decisão anterior que obrigou o órgão a transferir a empresa para o grupo e classificou como ilegais os pedidos de afastamento e também as prisões dos diretores da ANEEL, que foram feitos aí pela Amazonas Energia, né? Só que até o momento a gente também, desde que a gente fala desse assunto, procuramos o posicionamento da ANBAR e também da Amazonas Energia, e até agora eles não se manifestaram ainda, né? Então é uma situação que está recorrendo aí, né? Nathalie, Carlão. Beleza, é isso aí que temos para hoje, André. Isso aí, até o momento. Valeu. 6h42, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E agora nós vamos para Brasília. Vamos falar com o nosso correspondente Carlos Eduardo Matos, o Cadu, que traz aí as últimas informações sobre o cenário político e econômico no Brasil. Cadu ali, dividindo já a tela. Boa noite, Cadu, tudo bem? Alô, Cadu, está sem áudio? Opa. Agora sim, hein? Sempre apertando o tal botão. Boa noite, boa noite, Nath, boa noite, Carlão, boa noite a todos. Boa noite, Vamos Cadu. falar de política. Bora lá, Cadu. O governo anuncia que com o fim do prazo de regularização irá excluir mais de 600 bets que operam irregularmente no Brasil. Eu nem sabia que tinha tudo isso, Cadu. Nem eu. Pois é, isso mesmo, Carlão. A partir de amanhã, o governo federal começa uma operação pente fino nas bets. As empresas que não se credenciaram junto ao Ministério da Fazenda, a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, vai tirar do ar. Nessa situação, segundo o ministro Fernando Haddad, estão aí entre 500 e 600 empresas. Porém, elas vão permanecer operando até o dia 10 de outubro, para que os apostadores possam pedir a restituição dos valores que forem apostados nessas bets aí que estão prestes a sair do ar a partir de amanhã. Restituindo todo mundo, aí as bets vão sair do ar de vez e só voltam mediante a regularização junto ao governo federal, que é um processo lento e caro, viu, Carlão? Além das documentações, ter sede no Brasil, tem que pagar uma outorga no valor de 30 milhões de reais. Tá pra ti? É muito dinheiro, né? Mas é o melhor dos mundos? Resolveu o problema? Não. Não, porque o mercado de bets, ele é muito grande, fatura muito alto. Para o governo, pode até ter melhorado. O setor vai ficar mais enxuto, mais organizado, passível de fiscalização. Para as empresas que vão ficar, claro, é o melhor dos mundos, porque vão faturar mais. Sim. Porque a concorrência vai ficar melhor, né? E para os apostadores, melhorou? Não mudou nada, porque as bets continuam aí à disposição. Já tem, até agora, são 133 pedidos de regularização já feitos, ou seja, 133 estão no ar.
Sim. 133 bets é muita bet, né? É muitas bets. Ou seja, Carlão, o governo federal resolveu o problema de um lado, mas não resolveu o problema de outro, que é a questão da saúde, a questão de compulsão pelas apostas, né? A gente já falou que em apenas um mês, o mercado de bets fatura em torno de 20 bilhões de reais. É muito dinheiro. Até a CNC, a Confederação Nacional do Comércio, acendeu o alerta e entrou com pedido para invalidar a lei das bets, né? O presidente Lula, ele ia anunciar essa semana medidas na área de saúde, junto ao Ministério da Saúde, né? Mas ele viajou para o México e só volta na quarta-feira. Vamos ver se alguma coisa acontece ainda essa semana. Agora, com relação aos beneficiários do Bolsa Família, que segundo aquela pesquisa do Banco Central, 5 milhões de beneficiários gastaram aí 3 bilhões de reais com bets em apenas um mês, no mês de agosto. O governo estuda punir essas pessoas, né? Mas sem que a família dessas pessoas percam o benefício. Ou seja, Carlão, olha a história. O titular que usar o dinheiro com bet perde a titularidade para alguém da própria família. Ou seja, o benefício continua com a família, o benefício do Bolsa Família. Hoje, numa entrevista, Carlão, o ministro Fernando Haddad, é uma alternativa, pode ser uma saída, né? Mas enfim, hoje o ministro Fernando Haddad, ele também falou em alertar a esposa do apostador. Cara, eu não sei se isso vai dar certo. Vamos ouvir o que ele disse. Vamos lá. Caso chegando no Ministério da Fazenda de pessoas de classe média e média alta que perderam o patrimônio da família, sem que a esposa, por exemplo, no caso em questão, tivesse qualquer conhecimento da dependência do marido, em virtude do fato de que a dependência do jogo não é como a droga ou a bebida, que tem sinais exteriores que você identifica. O jogo, a pessoa pode passar incólume. Ela está com a dependência e a família, o entorno, não reconhece. Do mesmo jeito que eu posso colocar um telefone, um WhatsApp meu para ser informado sobre, por exemplo, esse dado, quanto que eu apostei, quanto que eu perdi, se você for casado, por exemplo, talvez você possa cadastrar o telefone também do cônjuge ou de uma pessoa da família. Ou, em casos graves, nós podemos eventualmente ter a autorização legal para alertar alguém. Porque há casos dramáticos que não há dúvida em que o problema está acontecendo. 18 horas. Temos aí o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O principal sintoma é a falta de dinheiro, né? O cara fica liso, né, Cadu? Exatamente. Muitas famílias estão se destruindo por causa dessa questão das bets, né? Perdendo dinheiro, perdendo patrimônio, escondido. Ainda mais quando a família, a esposa, os filhos percebem, já era o patrimônio todo, foi todo liquidado para essas bets, que são empresas que não têm regularização junto ao governo, que não estão especificadas que são empresas de apostas, são empresas que operam na clandestinidade e que o governo deixou. O governo, não só o governo anterior, que está essa polêmica, a culpa foi do Bolsonaro. Não foi só dele, foi do governo Bolsonaro, atrás, né? Foi do governo Lula, foi do Congresso Nacional, foi da presidência, foi de todo mundo. Todo mundo fechou os olhos para essa lei. Todo mundo tá achando agora que é acidente. Não foi acidente. Todo mundo já sabia disso. Inclusive, eu falei aqui para vocês que na época da votação no Congresso Nacional, a bancada evangélica fez esse alerta pro risco de vício com relação ao jogo. A bancada evangélica trabalha muito essa questão. Votaram contra, inclusive. O Omar Aziz também votou contra. Ele não registrou voto e depois votou contra. Então, essa questão é uma questão grave que agora a fatura chegou. Então, vamos continuar aguardando, porque tem projeto de lei, tem pedido de CPI, tá um bafafá danado aqui no Congresso Nacional. Carlão e Nath. Beleza. Cadu, conta pra gente, né? Conta pros nossos ouvintes. Há apenas 6 dias das eleições, o presidente Lula viajou pro México. Como assim? Como é que ele deixou o país em plena semana de eleição, Cadu? E aí, essa viagem acaba esfriando a participação dele nas campanhas municipais. A gente tem percebido que o Bolsonaro tem concentrado em São Paulo, no Rio de Janeiro, nesse fim de semana. Inclusive, ele teve aqui na nossa capital declarando aí apoio pro candidato dele. Enquanto isso, o Lula, eu vi somente que ele gravou um vídeo e postou nas redes sociais ali, pedindo voto pros vereadores do Partido dos Trabalhadores. É isso?
Exatamente, você contou tudo, o Nath. Cada um com a sua estratégia, né? Passarinho que come pedra, né? Aquele ditado, né? O presidente Lula escolheu se distanciar de todo mundo, exceto de São Paulo. Por quê? Tem alguma explicação isso aí, esse afastamento? Nath, eu não sei te dizer. O que eu posso te dizer é que lá do Palácio do Planalto, o que vem de lá é reclamação dos próprios ministros, da própria ala política, gente lá do Padilha, do ministro Padilha, porque estão chegando pedidos de Belo Horizonte, de Porto Alegre, de Goiânia, onde os candidatos estão liderando, e o presidente Lula não aparece por lá nessas cidades. Ele está concentrando seus esforços no Boulos, né? O candidato Boulos está na disputa pelo segundo turno ali com Pablo Marçal, e a disputa está bastante parelha por lá. Ele vai em São Paulo agora nesse sábado, um dia antes das eleições, para participar das últimas horas de campanha nas ruas. Só isso de agenda política. Ele esqueceu o resto. Inclusive, ele só veio a Manaus, né? Só foi aí em Manaus no evento das queimadas, né? Mas não pôde fazer por motivos óbvios, porque era um momento de crise, não dá para subir falante. Não era momento de fazer campanha política. Mas ele não fez nas outras cidades. Será por causa também das queimadas, da crise que o Brasil passa? Será que as queimadas, né, a crise ambiental atrapalhou a campanha do presidente da República? Talvez, dá para pensar nessa questão. Agora, como eu disse, o presidente Lula, ele viajou ontem para o México, ele vai participar da cerimônia de posse de Cláudia Sheinbaum, que é a nova presidente do país. Ela foi eleita, ela é a primeira mulher a vencer uma eleição presidencial por lá, e Lula volta só na quarta-feira em Brasília, e aí ele cumpre a agenda presidencial. E no sábado, aí que ele vai ter a agenda de campanha lá em São Paulo. Como você disse, Nath, na outra ponta tem aí o Jair Bolsonaro pisando fundo nessa reta final, visitando o maior número de lugares. Nessa semana ele tem agenda em Guarapari, no Espírito Santo, depois ele segue para São Paulo, onde visita São José dos Campos, Taubaté e Guaratinguetá. E depois ele visita o Rio de Janeiro, onde vai fazer campanha em Belford Roxo, Duque de Caxias e Angra dos Reis. Como eu disse, Nath, cada um com a sua estratégia, exatamente, colhendo o que plantou. Exatamente. Tá aí os dados do Datafolha apontando que os candidatos apoiados por Lula estão liderando ou vão para segundo turno em 6 capitais. E os candidatos apoiados por Bolsonaro, que estão liderando ou vão para segundo turno, estão em 14 capitais. Então, se esse cenário prevalecer, conforme a pesquisa Datafolha, Carlão e Nath, vai ser bastante negativo para o presidente Lula disputar uma reeleição em 2026, porque ele não vai encontrar apoiamento local. Carlão e Nath. Aí é né? Cadu, olha só, temos aí mais algum destaque, mais alguma relevância em Brasília? Deve ter muitas, né? Mas destaca uma aí. Vamos lá. Carlão e Nath, eu destaco aí o TSE, que hoje à tarde divulgou informações sobre o volume de denúncias de propaganda eleitoral irregular. Até agora, são 68 mil casos que foram denunciados via aquele aplicativo Pardal. Os casos mais comuns são fixação de cartazes e faixas, que aí são quase 12 mil casos, uso do bem público para promoção de candidato, que são 11 mil casos, e propaganda irregular na internet, que somam aí 8.500 casos. São as três principais denúncias. E falando ainda de eleições, a partir de amanhã, os eleitores não podem ser presos, viu? Exceto se forem flagrante delito ou em mandado de prisão por crime inafiançável. E essa medida vale até o dia 8, depois das eleições. Volto com vocês, Nath e Carlão. Forte abraço, valeu, meu queridão. Até amanhã, então. Agora 6h54, valeu. Você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, agora nós vamos falar da desigualdade no mercado de trabalho aqui no Amazonas, aqui no nosso estado. Um relatório do governo federal mostra que no nosso estado as mulheres estão recebendo em média 20,5% a menos que os homens, mesmo desempenhando as mesmas funções. Essa diferença salarial continua gritante, afetando diretamente o sustento e a clara dignidade de milhares de trabalhadoras. E quem tem os detalhes, né, sobre essa desigualdade toda aí é Nathalie Moraes. E aí, Nathalie, o que está acontecendo? Pois é, Karime, olha só, a Karime não sai da nossa mente. Pois é, Carlão. Essa desigualdade salarial afeta principalmente as mulheres aqui da Amazônia. Esse dado é um dado onde mostra a desigualdade em todo o Brasil. Mas aqui na nossa região,
as mulheres têm essa diferença ainda maior. Para a gente entender um pouco mais sobre essa situação, eu conversei com um economista do DIEESE que traz pra gente os detalhes e o porquê que existe aí essa desigualdade salarial entre homens e mulheres. É o que a gente vai conferir agora e daqui a pouquinho, depois da fala dele, eu trago os detalhes. A gente vai ouvir a fala do Clemente Lúcio, ele que é diretor técnico do Departamento de Economia no Brasil. No mercado de trabalho brasileiro, onde nós temos aproximadamente quase 100 milhões de pessoas ocupadas, quase 45 milhões são mulheres, 55 milhões são homens, e há, portanto, uma longa caminhada de políticas públicas e de políticas nas relações de trabalho, de iniciativas das empresas, visando justamente que estratégias no processo de contratação e nas relações de trabalho sejam orientadas para não haver discriminação na diferenciação de salários entre homens e mulheres que ocupam as mesmas funções, as mesmas profissões, que estão em postos de trabalho semelhantes e que, portanto, se verifica nesse relatório desigualdades que estão presentes em todo o mundo e o Brasil numa situação muito ruim, mostrando, portanto, que essa desigualdade, que é uma desigualdade presente no mundo do trabalho, é muito grave nessa desigualdade entre homens e mulheres. 18 horas. É muito grave mesmo, né, Carlão? Só para que os nossos ouvintes tenham uma ideia, vamos dizer aqui, para que você possa entender melhor essa desigualdade de remuneração. Enquanto os homens aqui no Amazonas, vamos dizer que o Carlão, o locutor aqui da rádio, receba aí R$3.471. E as mulheres que exercem essa mesma função, por conta dessa desigualdade, elas receberiam em torno de R$2.579. Olha só a diferença. E aí esse relatório reúne dados de pelo menos 762 empresas aqui do nosso Amazonas, que juntas empregam aí mais de 255 mil trabalhadores. Essa desigualdade salarial, Carlão e ouvinte, se agrava em determinados setores e cargos de dirigentes e gerentes, onde essa diferença chega a ser ainda maior, de 36,3%. O relatório também mostra que 71 mil mulheres negras nas empresas aqui do Amazonas recebem ainda menos. As mulheres negras, elas recebem cerca de R$2.650, enquanto as mulheres não negras ganham cerca de R$3.214,52. Carlão. Não é justo. 18 horas. Economia. Vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fecha em alta de 0,19%, cotado aos R$5,44. O euro fechou em queda de 0,08%, cotado aos R$6,06. O Bitcoin registrou uma queda de 3,26%, cotado a R$348.063. E o Bovespa fechou em queda de 0,69% aos 131.816 pontos. 18 horas. Esporte. Olha aí, o Tite não é mais o técnico do Flamengo, pegou o beco. O treinador que assumiu o comando há poucos meses não conseguiu levar o rubro-negro à fase semifinal da competição e a pressão interna e externa de todos os lados culminou com a sua saída. O clube informou que já está em busca de um novo nome para o cargo, Nathalie. Tem gente já fazendo algumas apostas, né? Continuando, Carlão, né? Interinamente assume aí o Felipe Luiz, técnico da categoria de base. A saída do Tite gerou reações fortes entre os torcedores e os analistas esportivos, que apontam aí a falta de resultados expressivos como um dos motivos principais para a demissão do técnico. O Flamengo agora volta as suas atenções para a reta final do Brasileirão e a busca por recuperação após aí uma temporada cheia de altos e baixos. Olha só, no Brasileirão o Botafogo segue líder com 57 pontos. Em segundo lugar vem o Palmeiras com 1 ponto a menos. O terceiro é o Fortaleza e o quarto é o Flamengo. E na Série B, o Amazonas Futebol Clube só volta a campo na sexta-feira enfrentando o Novo Horizontino aqui em Manaus. E o Vasco está planejando levar à Justiça Desportiva uma ação contra a mudança de datas no final da Copa do Brasil após a CBF alterar o calendário da competição. O clube carioca argumenta que a decisão prejudica o planejamento da equipe e não descarta acionar a Justiça
ocorrência comum, caso não obtenha uma resposta aí favorável. Ok, a diretoria do Vasco considera a troca de datas uma interferência que impacta diretamente a performance da equipe nas competições. 18 horas. 7 horas em Manaus e seguimos agora direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O nível do Rio Negro em Manaus alcançou a cota de 13,19 metros nesta segunda-feira. A cota já é a segunda menor registrada em 121 anos de medição. É muito provável que nesta semana alcance o novo recorde de vazante. Já não há mais dúvida da intensidade da vazante deste ano. O rio sofreu em consequência do fenômeno El Niño muito forte e extraordinário. E também em consequência do aquecimento global com causas humanas. A dúvida é se a intensidade das vazantes se repetirá nos próximos anos. E por quantos anos? Respostas que só o tempo dará. Mas fica sempre a lição de que é preciso cuidar melhor da natureza. Só assim poderemos ter esperança de que o Rio Negro permaneça uma dádiva da natureza ao povo do Amazonas. 18 horas. 7:01, Nathalie, boa noite. Boa noite. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.